Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso introdutório ao livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Livro este que é a base do nosso curso, que está sendo apresentado em uma forma resumida, sucinta. O conteúdo que nós estamos trazendo aqui no curso é apenas uma degustação do que vocês encontram aqui neste livro. 696 páginas, tem também a versão digital, e-book, e você pode adquirir tanto o físico quanto o e-book clicando no nosso link da bio, acessando o nosso site www.daniloverotti.com.br ou entrando em contato conosco pelas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre o tema terapia cromática, tá? Nós vamos apresentar a terapia cromática dentro da perspectiva trazida no nosso livro. Será uma aula relativamente simples, mas que nos fará ter uma compreensão prática daquilo que está descrito e que é trazido no nosso livro. Terapia cromática, por definição, é um tratamento espiritual. Nós não tratamos o corpo físico, nós tratamos os corpos espirituais, mais especificamente os centros de energias principais dos corpos espirituais. É um tratamento espiritual em que as 7 cores do arco-íris são utilizadas como elementos terapêuticos para se fazer a correção dos desequilíbrios energéticos e das desarmonias vibracionais que estiverem acometendo os 7 centros principais dos corpos espirituais. E com isso, nós pretendemos fazer com que os distúrbios funcionais e com que as enfermidades orgânicas que estiverem acometendo os próprios órgãos do corpo material também possam ser curados ou serem, pelo menos, atenuados, tá? Lembrando que nenhum tratamento aqui descrito, ele é infalível, tá? Ou ele é explicado de uma forma a ocultar algo, tá? Nós explicamos o que nós sabemos, revelamos tudo o que sabemos e deixamos claro que pode trazer melhorias, mas não uma garantia de cura, tá? Como alguns podem imaginar. Mas vamos em frente. Os princípios da terapia cromática consiste na utilização das 7 cores do arco-íris como elementos terapêuticos. E a terapia cromática se dá através da aplicação de feixes de luz que contém as radiações luminosas das 7 cores do arco-íris sobre os 7 centros principais. Nós irradiamos feixes de luz que têm as radiações luminosas das 7 cores do arco-íris e que trazem também em cada feixe as energias harmônicas e curativas de altas frequências das 7 cores do arco-íris, fazendo com que esses feixes incidam sobre os 7 centros e transmitam a eles essas energias harmônicas e curativas. Um ponto importante que aqui nós ressaltamos é que o ideal é que cada centro principal seja irradiado, tratado com aquela cor do arco-íris que seria considerada como sendo a sua cor natural, tá? Aquela maneira, aquilo que nós já colocamos, que cada centro principal tem uma estrutura funcional que está originalmente programada para trabalhar nas mesmas frequências da faixa de frequências da cor natural do centro principal. Centro principal de número 1, que é o básico, cor natural vermelha. Centro principal de número 2, que é o sexual, cor natural laranja. Centro principal de número 3, que é o umbilical, cor natural, o amarelo. Centro principal de número 4, que é o cardíaco, cor natural, verde. Centro principal de número 5, que é o laríngeo, cor natural, o azul. Centro principal de número 6, que é o frontal, cor natural, o índico. E centro principal de número 7, que é o coronário, cor natural, o violeta. A gente vai ver aqui também, tá? Além disso, nós devemos considerar que sempre que estivermos irradiando o centro principal com aquela cor do arco-íris, que seria considerada como sendo a sua cor natural, também estaremos transmitindo para esse centro principal as próprias cargas, as energias harmônicas e curativas e de altas frequências da sua cor natural. Na prática, nós devemos utilizar, nós vamos aqui colocar depois um exemplo, um dispositivo artificial que tenha 7 projetores, tá? E que seja capaz de produzir 7 feixes luminosos com as radiações luminosas das 7 cores do arco-íris. Uma régua que tenha 7 projetores, tá?
de uma tal forma que cada projetor produza um feixe luminoso com as radiações luminosas de uma determinada cor do arco-íris para incidir sobre um determinado centro principal, de preferência sobre aquele centro principal que tem a cor, uma determinada cor do arco-íris como a sua cor natural. Além disso, o paciente deve estar deitado, com os olhos fechados, com a atenção dirigida para a oração ou para a meditação, para que ele fique também com a musculatura relaxada e os seus corpos entrem em um estado de compactação parcial. Aquela situação onde nós temos os corpos espirituais permanentes e o corpo espiritual transitório ou dupletérico compactados uns aos outros e também compactados ao corpo material, aqui representado em amarelo, de modo a vir a formar um corpo único ou corpo compactado. Porém, nesta condição de compactação parcial, apesar dos corpos ainda estarem compactados uns aos outros, formando um corpo único ou corpo compactado, os centros principais eles já vão estar flutuando a uma distância de 15 a 20 centímetros da superfície do corpo material, por isso que é compactação parcial. Os corpos ainda estão compactados, mas os centros já se descompactaram dos corpos. E aqui nós temos a régua, que nós falamos aqui, um modelo esquemático, tá? Com 7 projetores, cada um deles vai ser capaz de irradiar um feixe de luz com a radiação luminosa de uma determinada cor dentre as 7 do arco-íris. No livro, tá? A recomendação que nós recebemos no plano espiritual foi para usar lâmpadas de LED com 3 watts cada uma. Existem dispositivos, não sei se iguais a este, tá? Ou pelo menos semelhantes, vendido comercialmente aqui. Eu acredito que eles atendam, tá? As necessidades para realizar esse tratamento. Isso aqui não é uma coisa que eu inventei exclusiva, isso é coisa que nós encontramos aí. Inclusive, nós depois vamos ver, tá, quando falarmos da terapia musical, a possibilidade de ter um alto-falante embutido nessa régua também, tá? Mas aqui por hora fiquemos com os 7 projetores, cada um deles com uma determinada cor dentre as 7 do arco-íris, tá? Posicionada essa régua a 1 metro, tá, da superfície do corpo material, e nós vamos ver que vai funcionar da seguinte maneira, tá? O projetor de número 7, ele irradia um feixe com a radiação luminosa da cor índigo, tá? Índigo não, desculpa, violeta, sobre o centro coronário, que é o centro principal número 7, que tem a 7ª cor do arco-íris como a sua cor natural, tá? A cor violeta é a cor natural do centro coronário. Depois nós temos aqui o projetor de número 6, quando ativado, ele vai emitir um feixe de luz com as radiações luminosas da cor índigo, tá? Que é a 6ª cor do arco-íris, que é a cor natural do centro frontal, que é o centro principal de número 6. O projetor de número 5, irradiando um feixe com a radiação luminosa da cor azul, que é a 5ª cor do arco-íris e que é a cor natural do centro principal de número 5, que é o centro laríngeo. Projetor de número 4, irradiando um feixe com as radiações luminosas da cor verde, que é a 4ª cor do arco-íris, que é a cor natural do centro principal de número 4, que é o centro cardíaco. Projetor de número 3, irradiando as radiações luminosas da cor do amarelo, que é a 3ª cor do arco-íris, que é a cor natural do centro principal de número 3, que é o umbilical. Projetor de número 2, irradiando a cor laranja, que é a 2ª cor do arco-íris, e que é a cor natural do centro principal de número 2, que é o centro sexual. E por fim, o projetor de número 1, irradiando um feixe luminoso com as radiações luminosas da cor vermelha, que é a primeira das 7 cores do arco-íris, e que é a cor natural do centro básico, que é o centro principal de número 1, tá? 7 cores, 7 centros, cada centro tratado com as radiações luminosas da sua cor natural. Lembrando que na prática nós devemos considerar que quando um centro principal for tratado, irradiado durante 1 segundo com a sua cor natural, que esse centro terá recebido um montante de cargas das energias harmônicas e curativas da sua cor natural, tá? Isso é só uma padronização arbitrária que nós criamos aqui para quando, na prática clínica, quiser saber com quanto um centro foi tratado para ele sair do estado de desequilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional e ter entrado em um estado de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, quantos montantes de carga foram transmitidos, no caso das cores, para esse centro, tá? É só para isso, na prática clínica, quando estiverem trabalhando, poderem usar essa regra, tá? 1 segundo de radiação igual a um montante
de cargas ou um montante de energias harmônicos e curativas de uma determinada cor. E é importante que nós saibamos que 7 segundos seria o tempo mínimo necessário para que um centro principal pudesse ser tratado de uma forma adequada e eficiente com a sua cor natural. Não quer dizer que só 7 segundos seja suficiente, tá? Mas 7 segundos é o tempo mínimo. O ideal é que depois de irradiar todos os centros, ou antes de irradiar, se você fizer uma avaliação funcional dos 7 centros de energia para ver quais que estão com cores alteradas, com brilhos alterados, com magnetismo alterado e que estão fora da normalidade funcional, ou seja, acometidos por desequilíbrios energéticos e harmonias vibracionais, o ideal é que depois dessa avaliação você faça o tratamento, tá? Deixe pelo menos 7 segundos, mas na prática se deixa um tempo maior, pelo menos alguns minutos, e aí então depois você faz novamente uma reavaliação intuitiva dos centros, verificando se eles já estão irradiando as suas cores naturais com brilhos intensos ou se ainda não estão, tá? Na prática, se você tiver 3 centros que ainda estão, quando você ainda tem 3 centros, somente 3 centros que estão em desequilíbrio energético e desarmonia vibracional, você pode tratar individualmente somente esses centros. Agora, quando você tem 4 ou mais que ainda não estão em normalidade funcional, você deve repetir o tratamento tratando os 7 centros. Isso vale para cromoterapia, musicoterapia, terapias combinadas, passes magnéticos e outras terapias que agem sobre os centros de energia. Orientação que nós recebemos da espiritualidade, tá? Quando tem até 3 centros, tá, que estão fora da normalidade funcional, você pode tratar individualmente cada um deles, não precisa tratar os demais. Quando você tem 4 ou mais que ainda não entraram em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, aí o ideal é que você trate todos os 7, tá? Era isso que a gente tinha para falar, e agora nós vamos, na sequência, dar início a uma aula, tá, sobre terapia musical. Espero que esta aula sobre terapia cromática tenha lhe ajudado. Você pode também, só para lembrar, fazer uma terapia cromática individualizada e minimalista usando uma lanterna, tá, de LED que mude de cor, ou até mesmo usando membranas que mudam a cor do feixe luminoso, de uma tal forma que você coloque uma lanterna com feixe sobre o coronário com a cor violeta para tratar, sobre o frontal, uma mesma lanterna. Você não precisa fazer simultaneamente o tratamento dos 7 centros, é mais fácil, menos trabalhoso. Mas você pode, se não tiver instrumento nenhum, pode usar uma lanterna, tá? E irradiar as radiações luminosas daquela cor do arco-íris, que é a cor natural do centro principal que você quer tratar. Pode fazer isso individualmente nos 7 centros que você vai estar tratando os 7 centros da mesma maneira, tá? É uma forma minimalista que nós escrevemos ali no nosso livro. Gente, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar, por estar aqui conosco. Espero que tenham sido edificados e engrandecidos em conhecimento com o conteúdo desta aula. Vamos para a próxima, que nós vamos falar sobre terapia musical. Que Deus abençoe imensamente a todos vocês.